A última palavra. O sol ainda nem havia rompido as montanhas quando Ruth fechou a Bíblia, colocou a mão sobre o peito e orou em silêncio. Aquela era sua rotina sagrada antes de sair para a escola. Um momento a sós com Deus, onde encontrava forças para continuar sendo luz em um lugar cada vez mais escuro. Na pequena escola pública onde lecionava literatura, Ruth era admirada pelos alunos e por alguns professores por sua sabedoria, paciência e gentileza. Mas sua fé em Jesus Cristo, que nunca escondia, embora jamais impusesse, causava desconforto em outros. E ninguém a observava com mais desprezo do que Marcos Duarte, o novo coordenador pedagógico. Marcos era um homem metódico, racional ao extremo. Defensor ferrenho de uma educação sem interferências religiosas. Via em Ruth não apenas uma resistência, mas uma ameaça. Desde o primeiro dia em que a ouviu mencionar um versículo, bíblico em uma analogia literária, decidiu que ela precisava ser silenciada. Na sala da coordenação, com os braços cruzados e os olhos frios, Marcos a confrontou. Professora Ruth, sua reputação a precede, e não de forma positiva. Não entendi, respondeu ela com calma. Estamos em um ambiente laico. Usar a Bíblia em sala de aula, ainda que sob o pretexto de metáfora, é inadmissível. Eu nunca impus minha fé a ninguém, mas quando lemos obras como Os Miseráveis, ou falamos sobre redenção em Crime e Castigo, é impossível ignorar a influência da fé cristã na literatura. Uso a palavra quando ela se encaixa com sabedoria, e meus alunos entendem isso. Você acredita mesmo que esse Jesus pode ensinar algo às crianças? Zombou ele. Eu não apenas acredito, eu vivo por isso. E sei que ele é o único que transforma de verdade. Marcos apertou os lábios. Vamos ver se continua tão confiante quando a direção for envolvida. Poucos dias depois, uma reunião extraordinária foi convocada. Professores, pais e representantes da diretoria estariam presentes. Marcos estava decidido a desmascarar Ruth, apresentar a denúncia de doutrinação e colocá-la contra a parede. Na sala, todos estavam atentos. Marcos assumiu o centro. Estamos aqui para tratar de um assunto sério. A conduta da professora Ruth, que insiste em misturar religião com conteúdo pedagógico. E então, voltou-se para ela. Está ciente da gravidade disso? Ruth assentiu, serena. Sim, mas estou certa de que a verdade será clara. Você usa a Bíblia em aula? Uso quando o contexto exige. Literatura reflete a alma humana, e negar o impacto espiritual disso seria desonesto. E se isso for interpretado como imposição religiosa? Impor é diferente de inspirar. Eu não obriguei ninguém a crer, mas não posso esconder a luz que me guia. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Marcos sorriu com escárnio. Mas o que veio em seguida o desarmou. Uma mãe se levantou. Minha filha chegou em casa falando de Jesus, não porque foi forçada, mas porque ouviu palavras de esperança. A professora Ruth disse a ela que Deus a amava mesmo em meio ao sofrimento. Minha filha tentou se cortar há poucos meses. Desde que conheceu essa mulher de fé, começou a sorrir de novo. Querem puni-la por isso? Outros pais começaram a murmurar palavras de apoio. O diretor, visivelmente tocado, interveio. A professora Ruth sempre teve conduta ilibada e se ensinou algo além da matéria. Foi o que muitos de nós deixamos de ensinar: humanidade. Ela continuará conosco. Marcos não disse uma palavra. Apenas abaixou a cabeça e saiu, sem glória, sem vitória. Naquela noite, Ruth chorou, mas não de medo. Chorou de gratidão. Obrigada, Senhor, por me permitir viver a fé, mesmo debaixo de acusações. Que minha vida continue sendo carta viva do teu amor. Algumas semanas depois, Ruth corrigia provas quando bateram à porta da sala. Era Marcos. E posso falar com você? Disse com um tom diferente. Não havia ironia, apenas cansaço. Ela assentiu surpresa. Eu venho lutando contra isso há muito tempo. Não contra você, mas contra essa paz que você carrega. Me incomodava porque eu nunca a tive. Vi minha mãe morrer sozinha, meu pai abandonar tudo. Cresci acreditando que a fé era ilusão, mas quando ouvi aquela mãe falando da filha e vi seu rosto, eu quis isso pra mim. Ele baixou os olhos. Você pode orar por mim?
Ruth sorriu. Claro que posso. Jesus nunca rejeita um coração sincero. Ele te ama. Sempre amou. Marcos chorou pela primeira vez em anos. Naquela tarde, ali mesmo, ele entregou sua vida a Jesus. Hoje, Marcos é um homem transformado. Tornou-se conselheiro escolar, usando sua história para alcançar jovens em conflito. E Ruth, como sempre, segue ensinando com graça, firmeza e a palavra viva que nunca volta vazia. Porque no fim, a última palavra nunca é do homem, é de Jesus.